Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 28 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda com os professores do Instituto conversando sobre os acontecimentos do mundo atual. O tema dessa 28ª edição, do Conversas, a primeira edição de 2021, é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você teve a invasão do Capitólio, você teve 5 mortes, você teve nota dos comandantes militares apoiando a posse do Biden, você tem uma tensão muito grande sobre o que vai acontecer no dia da posse, enfim, um tremendo barraco acontecendo no nosso valoroso irmão do Norte. Então, um barraco muito parecido com aqueles que acontecem aqui abaixo do Equador. Então, a nossa discussão de hoje, nesse Conversa, vai ser exatamente sobre o barraco americano. E para ter essa discussão, nós temos aqui a nossa mesa tradicional, em primeiro lugar, começando como sempre, Baixãozinho, com o nosso grande decano, professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Tudo bom. É um prazer estar aqui no início desse novo ano, 2021. Promete muita coisa. Não sei se boa, mas promete muita coisa. Essa é uma outra discussão, né? O que promete 2021? Confesso que fiquei meio constrangido nessa passagem de ano para desejar aos meus amigos um feliz ano novo. Achei que ninguém ia encarar como uma ironia, mas enfim. Valeu, Pradinho. Bom, Eduardo Bachan, tudo bem, Bachanzinho? Nosso tricolor, tudo feliz bem. da vida, falei, o Fluminense deu uma beliscada no Flamengo, não é isso? Então, você começou bem o ano, não é a isso? última vez que olhei, Bicalho, já estamos perdendo do Corinthians, tá? Então, tá jogando agora. Bom, já que nós estamos falando sobre Estados Unidos, deve ser o Destino Manifesto, sabe como é? Pode ser, para não se empolgar muito, né? Para não se empolgar. Começar bom saudando os amigos, né, aqui do nosso grupo e também nossos ouvintes, né? Infelizmente, contexto barra pesada, né? Muitas mortes aqui no Brasil e mundo afora, né? Mas seguimos na luta, né? Exatamente, aquela escolha, né? Em Rio de Jacaré, como é que é? Em Rio de Piranha, Jacaré, nada de Costa, né? Porque atualmente o neguinho tá latindo para economizar cachorro, cara. Não tá mole, a vida tá difícil. O nosso valoroso Numa Mazati, tudo bem, Numa? Preparado para mais um ano aí de conversas? Tudo bom, Bicalho, sim. Pronto a conversar. Acho que teremos, de novo, muitos assuntos. Tá certo, tá. Vamos ver, vamos nessa. Muito bem. Eduardo Costa Pinto, nosso grande Eduardo. E aí, Eduardo? Vamos lá para mais um ano de conversas, não é isso? Vamos lá para mais um ano de conversas. Feliz 2021 para todos nós e que continuamos nessa luta tentando interpretar esse mundo que parece cada vez mais de cabeça para baixo. Pois bem, senhores. Não vai citar Belchior de novo, não, né? Não vai, né? Não, Baixa, isso foi no Diários da Crise. Não foi no nosso, no fechamento. Foi no nosso. Estou confundindo. Baixa, a cada programa é uma nova citação, Baixa. Não pode repetir, Baixa. Ele já trouxe outra. Para de dar spoiler. Olha só, o Baixa dando spoiler, Dudu, é mole? É muito media training. É muito media training. Vamos lá, senhores, vamos trabalhar. Lembrando, pessoal, que vocês encontram esse programa também no formato de podcast no canal IE/UFRJ. Se vocês procurarem esse podcast, qualquer dessas plataformas, né, de podcast, vocês encontram. Bem, senhores, Pradinho, o que está rolando nos Estados Unidos? Quais são as razões desse barraco, né? Um barraco de fazer inveja a qualquer nação latino-americana. Bicalho, como historiador econômico, você sabe que historiador adora olhar no passado para tentar entender o presente. Então, se nós olharmos os Estados Unidos desde o fim da Guerra Civil Americana, a Guerra Civil Americana foi entre 1861 e 1865.
Então, depois da Guerra Civil, você teve muitas disputas políticas internas, teve movimentos de massa contra a corrupção política, chamada Era Progressiva, contra o álcool, o período da Lei Seca, teve disputas em torno da entrada nas guerras mundiais, mas, ao longo desse período, o Congresso americano nunca tinha sido invadida. E, em muito poucas ocasiões, diferente do que acontecia aqui na América Latina, mas em muito poucas ocasiões houve séria ameaça à ordem política do país. Há poucas exceções a essa situação. Eu acho que vale a pena chamar a atenção em dois momentos. Na controversa eleição de 1876, quando um democrata ganha a eleição popular, mas com 3 estados do Sul, isso é logo depois da Guerra Civil Americana, ainda estava com alguns problemas em torno disso, os estados encaminham uma posição diferente da que foi feita, do que foi votado dentro dos estados, e ganha por muito pouco o candidato republicano. Isso seria um momento onde alegava-se que a eleição tinha sido forjada, é um momento importante também, porque é onde o Sul retorna com toda uma legislação de restrição dos direitos dos afrodescendentes dos Estados Unidos. E outro momento é nas vésperas da entrada dos Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, onde figuras da indústria, com algumas figuras da liderança públicas nos Estados Unidos, resistiam, eram simpáticos, né, aos nazistas, e resistiam à aproximação do Roosevelt pelo lado pelo lado ocidental. Então, só para citar que duas figuras muito importantes, Henry Ford ganha uma das maiores premiações, uma medalha dos nazistas, do Hitler. E Charles Lindbergh, o grande herói da aviação norte-americana, era um admirador dos nazistas e foi condecorado também por Göring. Inclusive, há uma obra de literatura muito importante do Philip Roth, chamado A Plot Against America, que é um livro, que é um trabalho de ficção, mas usa esse momento histórico para discutir o alegado movimento contra o isolacionismo americano e, portanto, de simpatia dos nazistas ao longo desse período. Então, fora esses momentos históricos, poucas das vezes, efetivamente, não houve alguma coisa mais grave dentro disso. Então, nós estamos vendo um momento muito raro. Você chamou a atenção na abertura essa carta dos chamados Chief of Staff, quer dizer, os comandantes do conjunto das Forças Armadas Americanas, que fizeram uma correspondência que é pública, né? não é secreta, informando ao seu público interno o óbvio, que um novo presidente que será empossado é o Biden, que a insurreição é crime, que as Forças Armadas norte-americanas têm uma tradição de 250 anos de garantir o governo civil e a democracia dos Estados Unidos. Ora, quando o óbvio tem que ser dito de uma maneira formal, alguma coisa é preocupante. O que eu chamo a atenção em comum nesses 3 casos é que está sempre associado a uma situação econômica complicada. Em 1876, seguia a Grande Depressão do século XIX, de 73. 1939 e 40, os Estados Unidos tinham passado pela Grande Depressão. É um momento de grande divisão entre esquerda e direita, entre a ascensão do nazismo ao longo desse período. E, no momento atual, nós também temos que chamar a atenção para a grave crise econômica. Não é uma crise momentânea da Covid, mas a crise que leva que grandes setores da sociedade americana tenham o seu padrão de vida estagnado
desde os final dos anos 80, ao longo de um longo período histórico, com uma distribuição de renda que se caracteriza como a pior entre os países industriais avançados. Então, qual é o vínculo entre essa situação, a economia americana, a distribuição de renda nos Estados Unidos e a crise política não pode ser desprezada? Acho que é isso para começar, vamos seguir. Eduardo Bachanzinho, o que está rolando nos Estados Unidos? Como é que explica essa confusão danada? Abre seu microfone, Bachanzinho. Nas democracias maduras, consolidadas, né, podem existir disputas pesadas, podem existir animosidades entre os principais grupos políticos, mas existe um limite para essas disputas, né? Existe um respeito às regras do jogo, um respeito às instituições, né? Esse é um traço fundamental das democracias maduras, democracias consolidadas. Já nas democracias frágeis, né, e muitas das nossas democracias aqui ao sul do Equador, né, e classificadas pejorativamente, chamadas, né, sob a alcunha de repúblicas bananas, né, já não é bem assim, né? Volta e meia rasga-se a Constituição, né? Há questionamento a resultados eleitorais, há levantes civis militares, tá? Deposição de presidente, deposição de chefes de Estado, tá? Poderes que excedem as suas atribuições. Então, quer dizer, esses são traços comuns das democracias fracas, das chamadas repúblicas banana, né? E os Estados Unidos, né, pelo menos os Estados Unidos do pós-guerra, era um caso paradigmático, pode-se dizer, de uma democracia consolidada, né? Tem com as suas idas e vindas, em alguns momentos um pouco mais complicados, mas na história do pós-guerra dos Estados Unidos não tem nada próximo ao que está acontecendo agora, né? Quer dizer, o Trump, já o seu mandato, né, no seu mandato ele investiu já em outros momentos contra as instituições internas, investiu contra as instituições internacionais, multilaterais, né? A gente comentou em programas anteriores, né? Retirou os Estados Unidos de algumas dessas instituições multilaterais, tá? Isso já foi, em alguma medida, surpreendente, né? Foi uma quebra de tendência em relação à história pregressa do pós-guerra dos Estados Unidos, e agora, no seu término, né, ele está pesadamente investindo contra as regras do jogo, né, levantando questionamentos sem nenhuma base, sem nenhuma prova em relação ao processo eleitoral. Agora, chamar a atenção que existem, né, elementos que são da personalidade do Trump, né, um narcisista, enfim, mal perdedor. Agora, ele fez uma votação significativa. Ele foi derrotado nas urnas, mas fez uma votação significativa, tem uma base de apoio, né, e não se sabe exatamente qual vai ser o papel que ele vai assumir fora da Casa Branca, tá? Mas essas pessoas estão aí. Tá? Então, pode-se ter um trumpismo sem Trump, né? E aí surgirem, inclusive, outras lideranças, talvez mais radicais, né? Porque, na verdade, o Trump tem um forte elemento de oportunismo, né? Achar que o Trump acredita na grande maioria das teses dos seus apoiadores é uma ilusão, né? Ele, inclusive, era ligado historicamente ao Partido Democrata nos anos 90, tá? Não era nem republicano. Então, quer dizer, tem aí uma massa, né, que se sente, para além das teorias de conspiração, né, que aí é um capítulo à parte, a gente vai poder discutir, tá, mas que se sente deixada de lado, tá, e essas pessoas querem, enfim, esperam respostas. E não apenas elas, eleitores do Biden também esperam respostas. Aí isso passa tudo por questões econômicas, sociais, tá? As pessoas precisam de
políticas que as protejam, enfim, que as favoreçam. Então, quer dizer, é um caldo muito complicado, né? É um momento em que as instituições democráticas dos Estados Unidos foram colocadas à prova, tá? Mas a transição responderam, em princípio, bem, tá? Mas o jogo segue, né? Mesmo sem o Trump. Tá? Então, acho que para começo de conversa eu levantaria chamaria atenção para esses elementos. Valeu, Bastanzinho. Numa, quais são os seus comentários sobre o tema? Bicalho, vou ser breve, porque eu acho que a gente já vai depois engatinhar depois da intervenção do Eduardo Costa Pinto para o debate, mas eu acho que, no fundo, os acontecimentos marcados pela invasão do Capitólio, tudo o que isso representa em termos simbólicos na democracia americana, é mais um episódio de um fenômeno que, na verdade, assim, já começou há algumas décadas, né? E que aí é alimentado por várias fontes. Eu acho que a gente vai provavelmente voltar nesse ponto, né? Que é uma espécie de politização de uma subjetividade que assim, cujo espaço é cada vez maior dentro de uma parte da população americana, ou seja, o sentimento que tem uma parte da população branca americana, né, dessa população, ia dizer WASP, mas não é necessariamente protestante, né, mas que estaria despossuída, que estariam tirando dela uma parte da sua identidade, que sua identidade seria ameaça por uma sociedade que, hoje em dia, nos Estados Unidos, é cada vez mais multicultural, e isso age tanto na questão, tem uma dimensão racial, tem uma dimensão de gênero também, porque é um movimento essencialmente liderado por homens, né? Mesmo se tem participação de mulheres, mas a gente viu claramente que os invasores do Capitólio eram essencialmente homens, e, no fundo, o que a gente vê através desse evento e mais uma etapa desse movimento que não é novo. Tá? Inclusive, é interessante observar que nas últimas 3 décadas, você teve mais vítimas nos Estados Unidos de atos terroristas perpetrados por, vamos dizer, fundamentalistas brancos, desses defensores de uma supremacia branca de extrema direita, do que, por exemplo, o terrorismo islâmico. Então, a gente está falando de bom, todos têm em mente o episódio do atentado contra o prédio federal em Oklahoma City, e que fez mais de 100 mortos, todos têm como imagem, mais recentemente, em Las Vegas também, esse atirador, assim, também defensores de teses de extrema-direita, também supremacista branco, que matou mais de 100 pessoas. Assim. Então, na verdade, é algo que acontece há muito tempo. Porque a grande diferença com o Trump é que o Trump dá uma legitimidade institucional, pelo menos uma aparência de legitimidade institucional a esse movimento. E de uma certa forma, simbolicamente, que esses grupos tenham tido a ousadia e, no final das contas, a possibilidade de invadir um dos lugares essenciais da democracia americana sem grandes problemas, isso é muito simbólico. Tá? Porque
muitas discussões, depois a gente vai poder falar sobre isso, tem muita controvérsia hoje em dia, tem recente, agora, né, quanto à atitude das forças de segurança. Provavelmente, se os manifestantes, os invasores, né, tivessem defendido outras bandeiras, por exemplo, se eles tivessem sido associados a os radicals, ou seja, a esquerda, a extrema-esquerda americana, se eles tivessem defendido bandeiras assim, contra o racismo, contra a segregação que ainda impera nesse país, imagino que a invasão, primeiro, provavelmente não teria acontecido, e imagino também que o balanço em termos de vida seria extremamente superior, né, ao que foi. Tá? Então, eu acho que, assim, tem muitos elementos que a gente vai poder discutir no programa, mas eu acho que, no fundo, é mais algo que se insere num processo. Tá? Com isso que eu gostaria de iniciar a conversa. Valeu, Numa. Dudu, que barraco é esse? Que Dudu, barraco é esse? Que barraco é esse? Quem imaginava, né? E simbolicamente ainda um bisão ainda fazendo a volta do tradicionalismo norte-americano. Mas, assim, eu vou pegar essa última palavra que o Numa trouxe como processo e vou trazer essa discussão do que é a democracia. Porque muitas vezes, e uma parte, inclusive, do pessoal do âmbito da discussão, até da ciência política, trabalha muitas vezes a democracia como fim em si mesmo e não como processo. A democracia representativa, para ela ter legitimidade, você tem que ter alternância, você tem que ter melhoras sociais, porque o fenômeno da democracia, no sentido da democracia de massa, é claro que lá no século XIX para o XX já tinha as primeiras votações e tudo, mas a democracia de massa ela ganha estofo e força, principalmente quando você tem legitimidade econômica nesse processo, a democracia econômica. Né? Ou seja, é quando, a partir de 45, nessa discussão da democracia de massa, você vai incorporando parcialmente os trabalhadores nesse processo e as políticas econômicas e as políticas públicas, elas vão sendo legitimadas, porque você tem uma certa melhora distributiva. Então, acho que esse é o primeiro ponto, pensar a democracia enquanto processo, e processo tem a ver com alternância de poder, porque a democracia não pode ser vista apenas com a questão formal. A ideia é apenas uma cabeça, um voto é representação, e isso significa democracia. Essa é a dimensão formal da democracia. A democracia, enquanto processo, ela tem que ser vista também como alternância de poder, e mais do que essa alternância de poder. Capacidade estatal e desses representantes de legitimar, de trazer representação mínima para esse conjunto da sociedade. Acho que o Numa trouxe um ponto, e também o Prado e o Baixo, mas acho que trouxe um ponto que tem a ver com o avanço dessa extrema-direita, o Prado também já leitor, mas essa extrema-direita norte-americana que é marcada, e a gente já comentou isso aqui, você não tem um grupo específico, você tem um conjunto dos grupos mais diversos, da supremacia branca, e vários outros, do pessoal mais radical na questão evangélica, ou seja, tem um radicalismo no sentido dessa extrema-direita, e que, na verdade, aí acho que a crise da democracia norte-americana tem uma dimensão econômica que boa parte dos cientistas políticos não colocam no debate. Colocam quase sempre na figura do Trump ou na fake news. Isso, na minha visão, é claro que esses elementos afetam o processo, as escolhas, mas eu acho que tem uma coisa de olhar o eleitor como aquela coisa assim, o cara é um broco, o cara é um ignorante, ele está votando porque está sendo enganado pelo Trump. Né? Eu acho esse um discurso perigosíssimo na análise, porque isso passa a ser a ideia de muito mais do seguinte, olha, aquela população está sendo enganada pelo Trump e ela está votando no Trump porque o Trump está usando a fake news e mentindo para essa população. Né? E eu não estou dizendo que o Trump não minta, não use fake news, ele faz isso tudo. Mas tem uma parte da população que recebe essa informação, essa transmissão, e em parte concorda, mas concorda por quê? Porque as condições materiais de vida estão piorando. Isso que o Dom falou. O que você vê hoje, né, na invasão do Capitólio, e o que você olha em termos da piora das condições de vida ao longo do que a gente já apresentou aqui em vários programas, nos anos 80, depois nos anos 90, e depois dos anos 2000 nos Estados Unidos, e depois da crise
é bom sempre lembrar, depois da crise de 2008, a diferença ainda piorou, porque os ricos conseguiram manter a sua riqueza pela questão da garantia do preço dos ativos financeiros, enquanto a população ficou ainda mais pobre. E aí, o que acontece? Quando você perde qualquer tipo de horizonte, de futuro, de mudança, de perspectiva, você se agarra em qualquer coisa. Vai do Trump a Jesus, ao homem bisão, ao retorno a um passado, né, norte-americano, porque como você não tinha a Revolução Francesa, você volta a um tradicionalismo que foi eliminado, como se fosse aquilo positivo. Você retorna às origens do que alguns cientistas políticos norte-americanos vão dizer do comunitarismo de direita norte-americano, e lá dos anos 20 e 30, que bebe no fascismo, mas é um tipo de fascismo diferente, né? Acho que o Prado também já alertou sobre isso, mas ao mesmo tempo, e aí que eu acho importante, nós vivemos um mundo com elementos dos anos 20 e 30, mas não a forma do fascismo naquele momento e nem a forma de saída da crise naquele momento. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque essas dimensões aí do que o Trump representa no sentido do antissistêmico, ao mesmo tempo o que ele representa no sentido da conservação e do conservadorismo, aproxima, inclusive, segmentos, né, das Forças Armadas e segmentos policiais. Na hora que você vê lá o policial abrindo, porque essa parte da população, e eu aprendi aí com alguns amigos e colegas que discutem questão militar, o militar ou a Força Armada, por si só, na hora que ele escolhe a corrupção, ele é conservador. Alguém achar que o militar ou um policial militar, na sua grande maioria, é libertário ou tem uma outra visão? Não. A questão é quais são os controles sociais que fazem com que aquele segmento da sociedade não passe a atuar de forma independente. Eu estou falando isso por quê? Porque foi necessário, aí juntando com o que o Prado falou, todo o pessoal das Forças Armadas principais assinar um documento dizendo que vai conter, né? Ou seja, isso é um sinal de uma profunda instabilidade, uma instabilidade da capacidade de controle do Estado norte-americano nesse momento e de como pensar os processos democráticos na transição e, mais ainda, o quanto as Forças Armadas tem uma visão que se aproxima dessa onda conservadora, ou seja, a ideia da conservação dos valores tradicionais. E pela sua própria formação, qualquer militar ou qualquer policial, ele é formado nessa tradição, né? Como diz o Manuel Domingos, o amigo, fala assim, achar que o militar é, por natureza, conservador. Mas, ao mesmo tempo, e para fechar, para a gente continuar o debate, que eu queria ressaltar, é que essa dimensão que vai do homem bisão, né, a própria morte de 5 pessoas é uma tragédia e, ao mesmo tempo, uma sensação de que barraco é esse, porque é um barraco, né? Aqueles fantasiados querendo voltar a um tradicionalismo. Por quê? A minha percepção. O modo de vida norte-americano, que era fundamental, aquilo que o Gramsci vai chamar do americanismo ou do fordismo, que era fundamental da capacidade de criar condições, né, para que parte desses segmentos trabalhadores fosse incorporado ao processo de desenvolvimento industrial do capitalismo, ele está completamente desestruturado nos Estados Unidos. E isso é o gatilho, isso abre um elemento fundamental que vai surgir um descolamento, inclusive ideológico, que vai criar coisas que a gente acha que é surto, e é parte de surto. Mas tem uma base econômica material que está associado à brutal concentração de renda, uma piora contínua ao longo dos últimos 30 anos nos Estados Unidos, que se agrava com a crise de 2008 e agora se agrava muito mais. Por isso que o Capitólio não é apenas um evento pontual, como o Numa falou, é um processo do que está desestruturando a própria democracia e tensionando a sociedade norte-americana. Agora, eu queria fazer um comentário. Bom, é isso, né? Quer dizer, movimentos extremistas não são exatamente uma novidade, né? A Ku Klux Klan, né, atuante durante todo o século XX, né? Agora, esses grupos nunca tiveram esse nível de ousadia, né? E por que, na realidade, aí, concordando com vocês, essas pessoas, né, se sentem ameaçadas, né? Elas sentem que há uma invasão, né? Talvez não conseguissem verbalizar exatamente pelo que elas se sentem
ameaçadas, né? Mas, enfim, no fundo é essa questão dos seus valores, ou o modo de vida americano, tá? Ainda que a visão deles está impregnada de preconceitos, né? Mas esses grupos se sentem sob invasão, e a dimensão material é uma dimensão muito importante também, não é só simbólica. Eu queria fazer algumas observações aí também, pegando um pouco essa linha. Tem 2 pontos que nós temos que chamar a atenção, que a democracia, ela depende, como o Dudu já falou, isso é muito importante, para ela estar segura, ou de alguma maneira ela ter sustentabilidade, de determinadas condições econômicas, da existência de uma distribuição de renda razoável, determinado padrão de emprego, de crescimento econômico, que, de alguma maneira, dê legitimidade a esse sistema. E também da relação entre o poder de vários segmentos privados do big business e o próprio Estado democrático. Eu queria chamar a atenção para vocês de um fenômeno que é extremamente preocupante dentro dessa crise, que é o papel das grandes empresas tecnológicas, que está sendo visto, de certa maneira, como uma coisa benevolente, mas é extremamente preocupante. Só para chamar a atenção. Bem, todo mundo sabe que o Facebook cortou o acesso do presidente dos Estados Unidos às suas notícias. Outras empresas também fizeram isso. Recentemente, agora, o YouTube disse que está retirando conteúdo posto pelos apoiadores do Trump. O Google suspendeu propagandas políticas. O Twitter suspendeu mais de 70 mil contas de grupos de extrema-direita e de partidários do QAnon. Tudo isso foi realizado porque a sociedade americana começou a outorgar ou considerar que os grandes trusts, as grandes corporações deveriam assumir a responsabilidade de impedir a insurreição pública ou comportamentos irresponsáveis. O problema, e tem algumas coisas ainda curiosas. O site de reservas, o Airbnb, bloqueou reservas em Washington por ocasião da posse do novo governo e assim por diante. Ou seja, de uma hora para outra, essas empresas privadas começam a ter um papel gigantesco em definir quem fala e quem não fala. Bem, agora você pode dizer a participação deles parece que está contribuindo para a estabilidade dos Estados Unidos, é uma participação benevolente. Isso é hoje. E amanhã, o que será? Será que um Estado tão forte como os Estados Unidos vai abrir mão de definir quem pode falar ou não pode falar para a sociedade americana? Isso é extremamente grave. Nós estamos vendo um desenho quase distópico de um poder desmensurado de grandes organizações, desse novo fenômeno que é a economia de plataforma, que precisa ser compreendido e tem que haver, não apenas sob o ponto de vista dos Estados nacionais, mas também na esfera internacional, algum protocolo de controle do que pode e que não pode, e que autoriza a fazer o quê. Portanto, o que nós estamos vendo é a ponta do iceberg da complexidade da crise que nós estamos vivendo, que eu concordo integralmente com a interpretação do Costa Pinto, do que
isso não pode ser visto apenas como uma excentricidade de alguns populistas de direita. É mais grave. Na verdade, foi a incapacidade da grande experiência neoliberal a partir dos anos 70 de incluir o conjunto da sociedade. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, para não falar na América Latina, os problemas sociais vêm se agravando em graus diferentes, muito menos na Europa, mais nos Estados Unidos em comparação com a Europa e de forma dramática no nosso pedaço de mundo. Mas as explicações para as saídas um pouco desencontradas para essa crise de utopias que nós estamos vivendo não têm sido debatidas com profundidade. E essa pseudo-saída de outorgar para grandes organizações o direito de fazer política pública numa coisa tão sensível como a expressão popular, como a expressão pública, mesmo quando tem razão, deve ser visto com muita cautela e desconfiança. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, colocar uma questão para vocês, quer dizer, essa discussão ela acaba batendo numa questão, que é essa questão da relação entre a democracia e a questão econômica. Em particular, você pode dizer assim, no pós-guerra, Prado é um historiador, né? Essa questão da democracia e do mercado. Né? A democracia é o mercado, você antepõe do outro lado o socialismo e regimes que não são democráticos. E a democracia do lado de cá, ela entrega o progresso, ela entrega o avanço, ela entrega a melhoria de vida das pessoas. Né? E isso é muito marcado, vai ali até os anos 50, 60, 70, isso é muito forte. E o que você nota hoje é essa que o Dudu comentou, eu queria falar com vocês o seguinte, quer dizer, é um conflito entre essa etapa que você tem do capitalismo, a aceleração do processo de valorização, de acumulação de capital, gera tensões que dentro da democracia você não consegue responder, ou seja, é justamente essa aceleração desse processo, desse capitalismo, sei lá, 0.0, né, 4.0, 5.0, é que faz com que, na verdade, é isso que está colocando em risco a democracia, e, na verdade, os Estados Unidos hoje é o exemplo mais bem acabado disso? Eu não tenho o que falar, então acho que o Numa fala. Eu vou começar, aí eu passo a palavra para os camaradas. Eu acho que o Eduardo Bastian também está com várias observações, assim, todos nós, na verdade. Né? Bom, é um tema, na verdade, que foi introduzido hoje pelo Eduardo Costa Pinto, e que é uma questão justamente dessas evoluções, grandes evoluções da economia americana nas últimas décadas, particularmente depois da adoção das políticas neoliberais que marcou a chegada ao poder do Reagan, né? Ou seja, nas últimas 4 décadas houve assim umas mudanças estruturais na economia americana que afetaram, em particular, a distribuição de renda, tá? E que foram marcadas por vamos dizer, uma polarização cada vez maior da sociedade em termos de distribuição de renda e de distribuição da riqueza. Nesse sentido, vários episódios, vários elementos se juntam. Então, obviamente, a gente tem uma sociedade assim, onde a gente tem uma economia americana onde muitas atividades industriais tradicionais foram relocalizadas em outros países, que seja no país vizinho, no México ou na Ásia. Então, houve um recuo muito forte do emprego industrial. E com esse recuo do emprego industrial, a gente teve assim, uma perda de muitos direitos. Isso é uma coisa interessante. Nos Estados Unidos tem um paralelo que em geral não é feito entre a economia americana de um lado e a economia soviética do outro, e que em ambos os casos muitos dos direitos, que seja assim o acesso à solidariedade,
mecanismos de solidariedade, acesso a diferentes tipos de serviços, inclusive a moradia, às escolas, as escolas de qualidade, a educação superior, eventualmente pelos filhos dos trabalhadores, a saúde, obviamente, também. Tudo isso, nos Estados Unidos, sempre foi ligado à empresa. As grandes empresas, e a aposentadoria também, tá? São as grandes empresas que oferecem aquela grande empresa industrial tradicional, brilhantemente descrita pelo John Kenneth Galbraith, no Estado Industrial, que fornecia o acesso, né, a esses bens públicos. Tá? E o problema é que, com o recuo enorme do emprego industrial e até do emprego de serviços, assim, dos empregos de serviços nessas grandes corporações, que externalizam cada vez mais suas atividades e, portanto, assim, fornecem esse tipo de prestações a um núcleo cada vez menor de trabalhadores. Esse American Way of Life, descrito pelo Eduardo Costa Pinto, não é mais acessível por uma grande maioria de americanos. E aí, junto com isso, vem um sentimento de decadência. Tem muitas famílias, por exemplo, onde há gerações e gerações trabalhavam numa determinada fábrica, uma determinada empresa, e havia a possibilidade de, eventualmente, assim, o filho ia se tornar técnico, o neto ia se tornar engenheiro, tinha essa ideia, assim, de, vamos dizer, de ascensão social, e algo que, por muitos americanos, em particular aqueles dessas regiões tradicionalmente industrializadas, e aí a gente pensa, obviamente, na Rust Belt, a cintura como que é em português, Rust? Ajuda a gente. Enferrujado. Isso, a cintura da ferrugem. Então, nessas regiões, em particular, você tem núcleos muito fortes de pessoas que têm a impressão de ter perdido tudo. Perderam o seu lugar na community, na comunidade, perdendo esse emprego, passaram também a não ter mais acesso ao padrão de consumo supostamente, vamos dizer, generalizado e veiculado pela mídia, e ainda mais hoje em dia pelas mídias sociais. Essas pessoas também, no fundo, têm a impressão que seus filhos não terão essas oportunidades, e aí que a gente volta ao que tinha comentado no início, que tem essa ideia que cada vez mais forte nessa parte da população, nesses brancos empobrecidos, que, no fundo, eles foram depossuídos de algo que era supostamente deles. E que isso é culpa do multiculturalismo, isso é culpa das grandes, vamos dizer, de grupos assim indefinidos. Aí tem muita teoria do complô, e como colocou o Eduardo Costa Pinto, bom, isso não tem só enlouquecidos assim, vamos dizer, supremacistas brancos, aí você junta muita gente, tá? Então tem esse núcleo. Depois tem outros núcleos que não são necessariamente conectados a essa realidade social, mas, com certeza, essa realidade social, esses esquecidos do neoliberalismo, constituem um exército que alimenta o trumpismo. E aí a gente não pode esquecer que essas populações são populações que têm uma tradição de luta. Porque essas pessoas, pelo menos os pais delas, às vezes elas mesmas, faziam parte de sindicatos. Eram, inclusive, associados em geral ao Partido Democrata, e tem um histórico de mobilização. Então, e tem a impressão que não tem muito a perder. E esse ato de, vamos dizer, de invasão do Capitólio, de uma certa forma, ele marca assim, mais um nível, em termos assim, de hierarquia,
nessa afirmação no espaço público dessas populações que não tinham vozes, que foram abandonadas pelo Partido Democratas, que, no fundo, assim, não se sentiam representadas e pelas quais, de uma forma muito, obviamente, problemática, o Trump pareceu dar de novo um protagonismo, dar de novo um lugar. Então, basicamente, era... aí vou passar a palavra para quem quiser, Eduardo Bastian, que era justamente falar um pouco sobre essas questões de distribuição de renda, um tema que ao qual você é bastante afeiçoado. Eu fazer ter uma digressão um pouquinho mais ampla, né? Que, bom, no fundo, né? E a pergunta do Bicalho, né? Sobre democracia e mercado, democracia e capitalismo, né? Acho que existe uma certa ilusão e uma narrativa, né? De que essas coisas sempre caminharam juntas. Na verdade, não é bem assim. Né? E, na verdade, havia, a gente olhar historicamente, né, uma desconfiança, vamos colocar de uma maneira mais simplista, de grupos à esquerda e à direita, e pensadores de esquerda ou de direita, né, ou liberais, socialistas, conservadores, em relação às possibilidades da democracia. Né? De um lado, do lado mais conservador, por exemplo, o medo, né, da ascensão das massas, né, das massas ignaras, etc., pouco educadas, né, aí falando de Ortega y Gasset, né, dessa invasão que poderia ser, dando espaço para as massas, ou mesmo um pensador liberal como Stuart Mill, que tinha um certo medo, né, da maioria, né, da maioria asfixia, de um eventual poder asfixiante da maioria, né? E, por outro lado, vamos pensar do outro lado, na realidade, vamos dizer, do lado de correntes marxistas, uma eventual desconfiança, né, das possibilidades de transformação pela via democrática, né? Que na sociedade burguesa, aí o Dudu, que é um conhecedor dessa temática, pode desenvolver melhor, até eventualmente fazer alguma eventual correção, né, se tiver alguma imprecisão no que eu estou falando. Mas, pelo menos de algumas correntes, uma desconfiança de que, se numa ordem burguesa, né, pela via democrática, seria possível promover grandes transformações na sociedade. Né? Uma fase em que há essa conjunção de democracia e capitalismo, mas com uma dimensão, digamos, de ganho e incorporação, foi no pós-guerra, pelo menos na experiência europeia, né, em que é uma fase de crescimento com redistribuição, com ganhos para os trabalhadores, tá? Seria um período benigno, mas que entra em contestação, na forte contestação, a partir dos 70, 80, isso ganha muito vulto nos anos 90, com a década neoliberal, enfim. E há questões a serem resolvidas, né? Quer dizer, do ponto de vista desse momento histórico, há características, como Numa descreveu, da questão da grande empresa, a ascensão dos países asiáticos, então todo um rebalanceamento da economia mundial que vem no bojo desse processo. Então, todo o período histórico tem características próprias, mas, na verdade, recoloca um problema que não é de hoje, né? Ainda que tenha, digamos, algumas feições próprias dessa fase, desse período histórico. E aí um ponto que não apenas eu, mas outros colegas aqui da nossa conversa têm chamado a atenção, vem sendo a incapacidade dos partidos tradicionais, né, das social-democratas, ou de centro-esquerda, ou de esquerda, né, de atender a essas reivindicações, e, em particular, de atender os perdedores do processo
de globalização. Né? Esses partidos incorporaram fortemente as pautas identitárias, que são importantes, né? São importantes, mas deixaram de lado a dimensão social, né? As pautas sociais, as pautas voltadas para os trabalhadores. Então, essa massa, né, e muitos empreendedores, ou que pelo menos sentem uma deterioração do seu padrão de vida nos últimos anos, e aí chama atenção, isso não é um fenômeno americano, né? Se encontra em vários lugares do mundo ocidental, tá? Não se sente mais representado por esses partidos e começa a buscar alternativas, né? Naturalmente. Agora, há aí uma contradição, porque, inclusive, essas pautas identitárias, né, que os partidos de centro-esquerda passaram a defender fortemente, em alguns casos é o que restou de pautas progressistas por parte deles, na verdade, ela não é bem vista por alguns eleitores tradicionais lá do passado desses partidos, do movimento trabalhador, que são muitas vezes muito machistas, né? Às vezes racistas, quer dizer, então, mais ainda, eles se sentem não representados por esses partidos. Aí, como é que você concilia, né, reconcilia essas pautas identitárias com as pautas sociais para atrair de volta esse tipo de eleitor, né, para tirá-lo dos braços da extrema-direita, como tem acontecido nos últimos anos, é um dos desafios do tempo presente, né? Quer comentar? Não, eu queria uma questão, queria até colocar para o Costa Pinto. Dudu, eu estava pensando no seguinte, por exemplo, você tem a gente aqui conversando, identificando, olha, você tem problemas que são problemas complicados, problemas difíceis, quer dizer, você tem que reinventar a democracia, ou reinventar esses sistemas partidários que você tem hoje, porque eles não são capazes de dar conta do que está acontecendo. Quer dizer, as pressões são muito grandes e o sistema não está suportando essas pressões. Acho que o caso americano, o caso europeu também não foge tanto disso, de algumas situações que, digamos assim, demonstram que a fadiga, né, digamos, desse sistema, da maneira como foi montado. Mas, no entanto, Dudu, eu estava pensando assim, quando você surge com alguma proposta um pouco mais alternativa, por exemplo, ou Sanders, né, dentro do Partido Democrata, ou Corbyn dentro do Partido Trabalhista. E até hoje eu estava vendo um detalhe simples, que eu estava lendo uma notícia do El País, falando sobre o setor de energia, a eletricidade está ficando cara na Espanha. Então, o Podemos, né, que faz parte da coligação, propôs, olha só, o Numa, quer dizer, a renacionalização, quer dizer, a estatização da Endesa. Aí veio o pessoal do PSOE, né? Não, o que é isso? Pelo amor de Deus, não me fale nessa coisa. Ou seja, sempre essa dificuldade. Temos todos esses problemas? Temos. A democracia está tendo problema? Temos. Discursos liberais sobre, temos que repensar. Mas na hora do vamos ver, aí você sai, não, peraí, isso aí não. Dudu, é isso que eu ia perguntar para o Costa Pinto, quer dizer, não se vê no horizonte medidas que sejam concretas de efetivamente enfrentar esse problema, né? de ter mudanças concretas que atendam ou que procurem incorporar esses que ficaram os grandes perdedores, que vai ficando um número cada vez maior, cada vez maior, cada vez menor. Como é que é, Dudu? O capitalismo é isso mesmo? Pau na máquina. E vamos que vamos. Eu acho. Vamos lá, se a gente olhar o tempo histórico do nascimento do capitalismo, e é claro que vão ter diferenças de quanto você determina o início, vai ter gente que vai ser no século XV, outros vão colocar no século XVI ou XVII, mas ao longo da história do capitalismo é pau na máquina. É aumento da exploração, aumento da coerção, e se você puder, você faz no controle na porrada. O problema é o quê? A partir do momento que você incorporou uma parte de uma população a um padrão de consumo, e depois você diz assim, meu filho, acabou, agora você não tem mais, nem você nem seus filhos,
a capacidade de manter o controle social, a dominação, a legitimação, passa a ser cada vez mais pela coerção. Porque necessariamente, e aí eu queria ressaltar isso, pelo menos na minha interpretação, eu separo o tempo inteiro o que é a cena política, ou seja, a arena do sistema partidário, o que isso é a representação e que são as práticas políticas. As práticas políticas associadas ao quê? O que comanda o processo, né? Ou seja, são as frações de classe, ou seja, são os interesses dos capitalistas e como eles projetam os seus interesses na arena política. Se alguém acha que um parlamentar é isento plenamente, isso é a visão, na minha perspectiva, a visão romantizada do que é a ideia de política, do que é a ideia de poder. Claro que não é uma ligação direta, claro que não é uma ligação direta, claro que a representação não é aquele indivíduo ali, é um capitalista, mas tem uma representação que se dá por várias dimensões de controle. Não é apenas o balcão, não é apenas o pagamento de financiamento de campanha, isso é também um elemento. Mas também tem a questão ideológica. Aquele indivíduo ali começa a pensar de uma forma liberal, ele acha que a solução para resolver os problemas é aumentar as reformas. Isso vale aqui, mas isso vale lá, só que, claro, com elementos diferentes. Então, nesse sentido, no sentido da cena política, eu acho muito difícil você girar, porque você vai ter que fazer um enfrentamento importante, né, estrutural, reconfigurando a lógica do capitalismo. E se você olhar, as reconfigurações e mudanças só aconteceram depois de muito... A gente está falando, pessoal, pós-45, né, só foi configurado de 29, crise, uma guerra, né, o pau quebrando, o Holocausto, né? Observe o tamanho da encrenca que os capitalistas, dado que é o poder de Estado, configurou um novo... Mais, esqueci ainda, do comunismo real, da Revolução Russa. Ou seja, depois disso tudo, os caras falaram assim, olha, tá lá, vamos lá, mediado pelo Estado, a gente dá um pedacinho no dedo para não perder a mão. Mas nesse momento não tem nenhum elemento político forte capaz de os caras dizerem assim, olha, agora eu vou mudar. Não, o que os caras no máximo estão falando, sabe o que é? É a migalha. É tipo assim, pô, isso pode dar um problema, mas quem vai começar a doar? Doaçãozinha ali, doaçãozinha aqui. Claro que em escala isso parece gigantesco, filantropia, fundações, mas se você pensar estruturalmente, isso não resolve. Então, eu não vejo num cenário de curto prazo, né? Não é aí para sair, não é a figura do Trump, e isso gera isso que o Noma falou, o Prado Baixo, isso gera desde trabalhadores que não suportam mais a situação porque estão sendo explorados de um elemento gigantesco, e qual a explicação que ele tem? Ele não vai fazer esse debate que ele está fazendo, ele vai fazer, olha, é o cara que roubou meu emprego, o mexicano, ou é esse pessoal, agora eu estou ferrado, ainda vem com essa história de movimento LGBT, e meu filho está sendo convencido pelas mentes a se converter nesse processo. Então, os giros dessas dimensões que o Noma alertou, novamente eu vou voltar, tem um gatilho central que é econômico e não vejo, num cenário curto, uma capacidade estatal hoje, nesse momento, né, em quem se apoiar para gerar uma profunda mudança. Porque não adianta, para mim o Estado ele tem que ter alguns segmentos importantes da sociedade para apoiá-lo, para ele fazer mudanças estruturais. Se você pensar no caso brasileiro aqui, o Vargas, lá nos anos 30, ele girou no Brasil, ele tinha uma parte das oligarquias e ele tinha uma parte do exército. Você não gira sozinho a partir apenas de uma vontade. Então, eu não vejo no cenário curto, porque se você olha o que o Biden está colocando agora, os caras que estão lá os ministros, mas são os ministros equivalentes aos cargos de ministério, todos vinculados ao grande negócio. E aí, para fechar, Prado, que você trouxe um ponto da questão das empresas de alta tecnologia, que eu queria reforçar, eu acho que não é uma coisa nova não, Prado, porque, na verdade, tem uma imbricação, tem uma conexão entre o público e o privado, entre as grandes empresas de tecnologia e o Departamento de Defesa. Eu estava lendo o livro do Wikileaks, o Assange, né? Comentário assim, tem a porta giratória entre os caras da defesa norte-americana e os caras das grandes empresas de tecnologia é impressionante. Os caras saem daquela área e vão para o departamento e vão para as grandes empresas. Saem das grandes empresas e vão para o departamento. Tem uma relação aí que é mais do que apenas, e é por isso talvez o não controle, sabe, Prado?
Porque, na verdade, tem uma influência muito forte, inclusive, nessas interações entre essas frações de classe, no sentido das grandes empresas, e parte de uma burocracia estatal que gira de um lado para o outro. E é bom lembrar que essas empresas de tecnologia foram e são fundamentais instrumentos de guerra híbrida. Eu desconfio que é o que aconteceu. Os caras aplicaram isso para o mundo e aí resolveram fazer a brincadeira entre os inimigos deles, politicamente, internamente. Isso dá um caos gigantesco. Aqui é uma hipótese que não tem como comprovar, mas é uma coisa para se pensar. Eles passaram o instrumento que eles usaram para fora a usar para dentro, nas disputas entre os interesses das frações e aí do jogo político norte-americano. Isso é um elemento que a gente tem que pensar na questão, inclusive, tecnológica, dessa imbricação muito forte. Aposta giratória. Primeiro fração de classe 2021. Mas deixa eu entrar aqui. O Dudu levantou pontos. Introduziu o cartão amarelo aqui. O baixo vai ser com 2 cartões amarelos. Você vai cuidar da Joaninha. O Prado, só uma questão. Não, Prado, só uma questão. Nós já temos 1 hora de programa, quer dizer, a gente tem que encaminhar o final. Então, eu gostaria que você, não que você faça as suas considerações finais, mas só que fosse breve no seu comentário esse agora. Tudo bem, eu posso até colocar isso caminhando aí para considerações finais. Só pegar um ponto. Primeiro, é chamar a atenção, Dudu, com essa questão do chamado das portas giratórias. Tem um livro muito interessante do Mike Lofgren, chamado The Deep State, que faz um estudo muito detalhado da questão dos lobbies e das relações entre o complexo industrial militar com o capitalismo nos Estados Unidos, que vale a pena ser lido para quem tem interesse. Mas eu queria pegar um pouco esse ponto que foi levantado primeiro pelo Baixa e depois você aprofundou, com a questão da democracia e do capitalismo. E aí eu vou, embora eu não discorde inteiramente do que você falou, eu também não concordo inteiramente. Parece que eu estou um pouco escorregadio, mas Rapaz, momento Caetano de Pradinho. Mas a questão é o seguinte: a agenda de reformas foi retirada da esquerda e levada para a direita. Reformas sempre foi instrumento de avanço da esquerda desde o início do século XIX. Só para pegar um pouco esse ponto, no início do século XIX, Lord Macaulay, ele falando contra a democracia, a agenda dos cartistas britânicos, eu por acaso recolhi aqui, ele fez uma declaração muito interessante. Há muito tempo eu estou convencido que as instituições puramente democráticas devem, ou cedo ou tarde, ou destruir a liberdade ou a civilização, os dois. Eu não tenho a menor dúvida que um governo puramente democrático levaria os pobres predar os ricos ou ao final da civilização. Ou então a ordem e a propriedade ser salva por um governo militar forte e a liberdade perecer. Então, você pega, no início do século XIX, a profunda desconfiança com referência à democracia. Quando você pega, na segunda metade, como você mesmo colocou no século XX, mesmo em setores tradicionalmente conservadores americanos, a defesa enfática da democracia. E, para pegar um autor, um sociólogo conservador, vamos dizer, da agenda da defesa da modernização nos Estados Unidos, que é Lipsen, ele fala a seguinte coisa, que no mundo moderno, o desenvolvimento econômico envolvendo industrialização, urbanização, elevado padrão educacional e crescimento sustentado, ele é uma condição básica para a sustentabilidade democrática. Ou seja, democracia é uma marca de eficiência desse sistema. Ou seja, a democracia foi um instrumento também que representava ou era visto como um elemento
do sucesso do capitalismo, pegando o ponto que o Bicalho falou. O capitalismo era vendido como um sistema que era bem sucedido sob o ponto de vista econômico e entregava também democracia. Ou seja, eu não vi, a questão é que a democracia não está garantida pelo capitalismo, mas também ela não é contraditória com o capitalismo. Desde que você consiga, através dos instrumentos democráticos, força política para impor à minoria, e eu chamo a atenção que a minoria dos mais ricos e donos de capital, a regulação necessária para limitar o seu poder político e a sua capacidade, aí sim, de predar a maior parte da sociedade. Então, o temor não é que os pobres predam os ricos, mas, ao contrário, da predação dos ricos pelo conjunto da sociedade, usando o aparato público para isso. E isso, uma democracia ativa pode encaminhar para resolver. A meu juízo, de alguma maneira, nós temos que botar de novo na mesa uma agenda de reforma. Não reformas conservadoras, reformas liberais, mas reformas de retomada de direitos, de restrição do poder das grandes corporações, de imposto de renda progressivo, que foi a palavra de ordem da construção de uma sociedade mais harmônica no pós-guerra no mundo ocidental. Um pouco de provocação, mas eu acho que aí pega duas agendas possíveis. Eu estou me colocando como um velho reformista, dizendo, olha, já que a revolução, a meu juízo, tal como ela imaginava, está afastada, o caminho que nós temos é uma agenda de reformas progressistas, de reformas para que se opõem às reformas conservadoras que estão na mesa atualmente. Uma coisa, agora eu quero ver octógono acadêmico. Não vou falar. O Bicalho não deixa, eu só vou dizer. Eu não vou deixar que eu vou. Eu falo isso no final. Colocar. Eu falo no final. Olha só, nós já estamos aqui encaminhando para o final. Inclusive, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar primeiro do Prado, porque como eu vou citá-lo, ele pode me responder para depois me acusar que eu vou falar por último, tá, Bicalho? Não, o Bicalho sempre deixa Não, vou deixar o Dudu falar. Não deixa debater com ele. Ele impede o debate democrático aqui. Não, porque o Bicalho é parça do Dudu. Rolou ciúminho, Bicalho. Rolou ciúminho, Bicalho. Segundo cartão amarelo pro Bate, rolou ciúminho. A vida do âncora, a vida do âncora é difícil. Tem que ouvir uma dessa. É o bola nossa, né? Não é, Bate? A bola de quem? É nossa, a frase famosa do juiz. Não é? Na verdade, eu tô forçando o segundo cartão que eu quero ficar no chinelinho. Tá certo. Olha só, senhores, para terminar, eu gostaria de fazer uma questão para vocês. Ela não é uma questão simples, mas eu acho o seguinte: o pessoal que acompanha a gente, que fica aqui ouvindo essa discussão, né, que está interessado em saber o que a gente acha sobre isso, é claro que uma questão que deriva dessa discussão, é claro que tem algumas coisas sobre o Brasil, é evidente, né? Em todas essas discussões, os programas, tudo que você lê, sempre tem algum capítulo, mas quais são as consequências disso para o Brasil, etc. Eu não queria fazer para vocês, digamos, aquela questão óbvia, né, que diz que a discussão gira em torno do Bolsonaro, do Trump, da relação entre o Bolsonaro, a referência. Eu queria uma questão mais, digamos assim, um pouco mais profunda, mais de acordo com o que está sendo discutido aqui, que é o seguinte: essa questão de que esse momento do capitalismo, esse momento dessa configuração econômica que você tem hoje, de interesses e tudo mais, ela coloca a democracia, ameaça a democracia. Eu acho que não seria nenhum absurdo se a gente colocasse isso, que esse é um tema recorrente que se discute hoje no mundo. Mesmo os liberais, né, Prado, discutem isso. Há uma preocupação com isso. A questão que eu não queria que respondesse em termos do Bolsonaro, não é a figura do Bolsonaro, que eu acho que é só uma... Não é a questão fundamental, é esse momento da economia brasileira, esse momento do capitalismo brasileiro. Tá certo? Não o Bolsonaro, não quero o Bolsonaro, eu quero a aceleração das propostas neoliberais, a aceleração da redução do desmonte do Estado. Isso não é Bolsonaro, isso vem antes do Bolsonaro. A partir de 2016, você faz uma inflexão profunda. A partir dessa inflexão,
aqui também a gente teríamos uma questão como essa, quer dizer, essas opções econômicas colocadas dessa forma, na verdade, ameaçam a democracia. E muito mais do que talvez o Bolsonaro, ou o Bolsonaro apenas faz parte disso. Começaria com você, Dudu, primeiro lugar, para o pessoal poder depois te descascar, entendeu? Começar com você. Entenderam, senhores? Eu não quero simplesmente a questão do Bolsonaro, eu quero, como economista, vocês não quero a discussão simplesmente do negacionismo, etc. Não, eu quero a questão real mesmo, da economia, do que rola, daquilo que vocês entendem. Tá. Eu vou responder, mas antes eu vou fazer a provocaçãozinha do Prado, depois eu sei que ele vai me responder. A gente tem convergência... Olha só, Dudu, você também leva cartão amarelo, entendeu? Não é só o Baixa, não. Aqui não tem... Eu não sou compista de ninguém, não, viu, Baixa? Vou dar um cartão amarelo pro Dudu também. Vai lá. Você vê como esse bicalho é autoritário. Mas deixa eu explicar, porque isso tem a ver com a resposta que eu vou dar depois. Porque tem a ver com uma visão, uma interpretação, por exemplo... O que é um projeto na mesa para colocar, como o Prado falou, é fundamental, principalmente a gente olhando o campo acadêmico. Mas o quanto isso significa uma força estatal a partir do voto eleitoral e que isso significa uma mudança estrutural, essa é a divergência que eu tenho com o Prado. Eu acho que tem, para mim, o poder político ou o Estado tem uma autonomia menor do que o Prado acha que tem, na interpretação dele e na minha interpretação. E são visões, para vocês entenderem, isso tem a ver, inclusive, com a capacidade maior ou menor a partir de uma burocracia, de um projeto, isso avançar. E por que isso tem a ver com a discussão que o Bicalho perguntou? Porque eu acho que nesse momento, e aí não vai na discussão do Bolsonaro ou de quem está apenas ali, é evidente que a equipe econômica do Bolsonaro e a equipe técnica do Bolsonaro é uma chacota, né? Assim, eu não vou citar nomes, mas assim, tem uma coleção de gente que vai de Ministério da Economia, a órgãos específicos do Ministério da Economia, ao dia D da hora H, que assim, não tem nem como, virou piada mesmo nacional. Então, assim, tem um problema das escolhas, tem uma configuração do que é o próprio Bolsonaro, mas aqui eu queria ressaltar para fazer a pergunta do Bicalho. Nesse momento, o que está em jogo é uma profunda estratégia de uma mudança dessas frações do bloco no poder do capitalismo brasileiro, e aí é fácil identificar. É uma fração bancária financeira, a gente está falando dos grandes proprietários de Itaú, Unibanco, a gente está falando de grandes proprietários associados ao varejo, a grandes proprietários associados ao agronegócio, e esses caras estão buscando destruir qualquer elemento da nossa, vamos dizer assim, do nosso estado de bem-estar social frágil que existia na Constituição de 88, que era fragilíssimo. Por quê? Porque o direito era só associado a quem tinha carteira. Como na sociedade brasileira o emprego formal sempre foi muito baixo, mesmo depois da Constituição de 88, e só cresceu em 2020, né? Então você destrói isso. Além de tudo, no auge desse momento, você está tentando o quê? Pilhar, saquear o Estado, abrir novos espaços de valorização. Já foram privatizados, vendidos ativos, isso não se discute. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, a gente está falando em 1 ano e 2 meses do governo Bolsonaro, 134 bilhões de ativos o governo federal vendeu. Tá? Isso, que vai da Petrobras a carteiras de ações do BNDES, são ativos que o Estado vendeu. Isso abre novos espaços de acumulação. E dado esse problema, Bicalho, eu acho que isso é um fenômeno que é mundial e é brasileiro, né? Como você perde a legitimidade, ou seja, o processo de acumulação não consegue incorporar uma parte expressiva, então você vai perdendo a legitimidade da democracia, das instituições. E qual é o mecanismo quando a legitimidade, ou seja, a hegemonia é reduzida? É coação. Claro que isso é em graus, isso não acontece amanhã, de uma hora para outra, mas o que a gente está vivendo é, como você vai perdendo a capacidade do capitalismo ter hegemonia, observe que é contraditório isso aqui que eu vou falar, eu já falei isso outras vezes, eu repeti. O modelo neoliberal, enquanto gestão da distribuição da riqueza, ele está em crise. Mas a ideologia neoliberal na cabeça de boa parte da população nunca esteve tão forte, né? Ou seja, você tenta sair da crise gerada pela lógica distributiva do neoliberalismo a partir de uma saída individualizante do efeito Coringa. Olha que negócio contraditório, né? E, ao mesmo tempo, Bicalho, eu acho sim que, no caso brasileiro, há risco à democracia, como há hoje o risco à democracia em vários espaços nacionais. O exemplo do Capitólio é simbólico disso. É claro que lá, com instituições mais fortes, segurou, mas
para o pessoal das Forças Armadas botar, escrever aquilo, é porque tem uma coisa estranha rodando, né? E mais ainda, porque, dada a configuração da estrutura capitalista hoje, né, a forma de controlar essa massa é coerção. Ou você incorpora e significa mudar completamente a estrutura de renda e de propriedade. Olha que nem estou falando de propriedade, mas só de renda os caras resistem, porque eles enxergam hoje as frações de classe, o bloco no poder, quer seja aqui, ou quer seja norte-americano, ou, num grau talvez não, mas também o europeu, qualquer mudança no sentido social-democrata que mude a distribuição da renda, não estou falando nem de propriedade, é considerado bolchevique, é considerado extrema esquerda, é considerado revolucionário. Então, para conter isso, há sim o perigo da democracia, mas não como aquele livro clássico, O Risco da Democracia, que eu esqueci agora do autor, no sentido político norte-americano, que coloca a questão da fake news, a questão do populismo. Isso é tautológico. Os caras dizem assim, olha, a democracia, o problema é que tem uma polaridade. Mas já que tem a polaridade, é por isso que gera a polaridade. No limite é isso. A fake news e a polaridade. A polaridade gera o problema da democracia. Mas como é que resolve a polaridade? A polaridade vem da onde e por quê? Né? Ou seja, se você, para fechar, eu acho que a gente está vivendo, nesse sentido, uma crise orgânica, no sentido do Gramsci, que está associada ao quê? A incapacidade de legitimidade política, ideológica, de manter uma ordem estabelecida, que o próprio Gramsci vai deixar claro que, no caso norte-americano, com a questão do Fordismo e de uma nova relação de produção, foi possível estruturar. E que hoje você está em crise, que é a crise de legitimidade da própria ordem capitalista, que passa por uma lógica democrática. Ou seja, a coerção, a própria democracia está em risco por esses elementos da estrutura e da dinâmica do capitalismo. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua participação nesse programa, né? Nos vemos na próxima vez, na próxima semana. Numan, eu sei que sempre quando eu peço para você essas comparações, você fala assim, Vicari, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra coisa. Mas vai lá, Numan, faz um esforço. Quebra o galho desse seu amigo aqui. Faz um esforço intelectual aí, pô. Tá. Bom, obviamente, aí eu vou... Pô, você me cortou até da minha fala. Isso foi desleal. Não. Eu acho que depois de um ano, não. Depois de um ano. Cartão amarelo também. O Numa ainda está aí. Eu estava até me questionando se o Numa ainda estava aí. Como é que é cartão amarelo para o âncora também, né? Mas, Numa, olha só. Depois de um ano te marcando, né, Baixãozinho? Um ano marcando o cara, você já sabe mais ou menos se o cara vai jogar bola. Mas você vê como é que tá a desordem, né, ô Bicalho? Até o cara vai dar um cartão amarelo pro âncora. Uma ilustração dessa perda vamos dizer assim, de pontos de referência, né? Bom, se a gente for pensar no caso do Brasil, de facto, as situações são diferentes, né? Mas o que a gente poderia dizer é que, do ponto de vista socioeconômico, a gente vê também o neoliberalismo no Brasil, como foi o caso nos Estados Unidos, teve um impacto muito grande na organização social, na questão da distribuição de renda, só que com oscilações. A gente pode dizer que, no caso do Brasil, teve, não chegaria a dizer uma interrupção, mas pelo menos uma parêntese, assim, correspondendo ao período da década de 2000 até meados da década de 2010, início da década de 2010, durante o qual, uma espécie de parêntese, a gente teve, pelo menos assim, alguns elementos característicos do neoliberalismo que foram, vamos dizer, que recuaram, né? E, nesse sentido, não é um processo contínuo, ao contrário do que a gente pode ter observado no caso dos Estados Unidos. Porém, em termos de elementos similares, né, a gente pode falar do impacto sobre o sistema produtivo, né? A gente vê acontecer no Brasil também
um fenômeno assim de relocalização de atividades industriais tradicionais para outros espaços. Bom, a atualidade, inclusive, trouxe a saída da Ford do Brasil, depois de uma presença de produtiva de décadas e décadas. Lá também você vai perder... o que você está tendo no Brasil é e aí isso um período mais, como eu falei, com uma certa descontinuidade, de um pouco mais de uma década, mas você está tendo uma perda de qualidade de emprego para determinadas categorias. Tá? Ou seja, entre aspas, a aristocracia industrial que existia nos Estados Unidos, existia também no Brasil. Se a gente for pensar, por exemplo, no ABC, em São Paulo, ou em polos industriais, por exemplo, no sul do Brasil também, em Minas Gerais, enfim, em vários espaços do país, a gente vê que há um recuo desse emprego industrial de qualidade, que era também associado a conquistas, vamos dizer, salariais e outras, vamos dizer, e outras vantagens sociais, e a gente vê uma precarização do trabalho. Tá? O que a gente observa aqui é uma precarização cada vez maior do mercado do trabalho, com uma espécie de uberização, não gosto muito desse termo, porque no fundo é muito preciso, mas a gente vê, então, o recuo desses direitos sociais que tinham sido parcialmente reconquistados na década de 2000, mas que voltaram a ser abandonados, entre aspas, no período mais recente. Isso, obviamente, alimenta, num país, vamos dizer, uma grande instabilidade em termos de, vamos dizer, de adesão política. Bom, a gente poderia, e a gente provavelmente falará muito mais sobre isso, mas tem uma coisa certa, é que, no caso do Brasil, que tem uma estrutura institucional menos sólida, menos testada do que os Estados Unidos. No final das contas, o Brasil tem depois do fim da ditadura, assim, passaram só 3 décadas e meio, então, mas a gente observa realmente que há atualmente uma dificuldade, no caso do Brasil, de ter um horizonte democrático preciso. Você ter umas forças que apareceram, que se afirmaram, que, apesar de terem se afirmado através do processo de eleição, no fundo, recusam uma parte das regras do jogo. Então, você tem um cenário que, como aquele dos Estados Unidos, extremamente confuso. Tá? Mas a diferença essencial, que, a meu ver, existe, que, bom, os Estados Unidos, apesar dessa dificuldade, apesar dessa força da extrema-direita, elegeu um presidente, bom, cujo programa certamente não o coloca como um grande esquerdista, mas que é muito mais progressista, ele representa uma ruptura progressista em relação à presidência do Trump. Tá? Bom, no caso do Brasil, não é exatamente o que tem acontecido, a gente tem visto, pelo contrário, o avanço das pautas, vamos dizer, conservadoras, das pautas neoliberais. Aí, bom, eu vou entrar nas coalizões de poderes que são apontados pelo Eduardo Costa Pinto. Ele já falou amplamente sobre isso, mas, no fundo, o que a gente observa é que tem umas alianças e geometrias variáveis com conteúdo ideológico que, na parte assim, puramente política, não é tão claro. Né? Você tem aí conservadores nos costumes, mas que se juntam a pessoas mais liberais no costume, mas que têm em comum uma visão retrógrada do papel do Estado, sobre as questões distributivas, sobre, no fundo, o único
assim, ponto em comum que a gente vai encontrar entre todos aqueles que atualmente estão, o que já foram, o que estão ainda aliados, assim, em poder no Brasil, e que, no fundo, assim, eles têm uma visão, assim, extremamente neoliberal da economia, se recusam a aceitar políticas distributivas, no fundo, assim, aproveitam a situação, essa confusão política que se criou para avançar sistematicamente essas pautas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, inclusive durante a pandemia, porque, bom, já que ainda estamos, infelizmente, nessa urgência sanitária, a gente observa a mesma coisa. A gente observa que tem elementos, assim, por exemplo, a possibilidade de diminuir o número de horas de trabalho e de diminuir salários em termos nominais, algo que, supostamente, é proibido pela Constituição de 88. Tá? Então, no fundo, eu acho que, assim, tem elementos em comum entre Estados Unidos e Brasil, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as situações estruturais, até o nível de desenvolvimento econômico, de forma geral, é diferente. Porém, assim, apesar desses elementos, assim, desses elementos diferentes e do que a gente podia observar em comum, infelizmente, no caso do Brasil, a tendência não parece ser tão promissora quanto o que a gente pode observar nos Estados Unidos, onde, apesar de tudo, um governo relativamente progressista nas questões domésticas, né, foi eleito. Então, é isso que eu gostaria de frisar. Valeu, Numa, muito obrigado. Viu? Você respondeu. A minha provocação. Obrigado, constrangido. Docemente constrangido, né? Bastianzinho, e essa questão? O momento brasileiro, o momento da economia brasileira, o momento do capitalismo brasileiro, a democracia. Eu sei, a pergunta é cascuda, eu sei, Baixa. Não, vamos lá. Vamos nessa. Só antes de eu responder, fazer uma brevíssima observação, que parte das minhas observações da minha fala anterior vem de um livro muito interessante da Shari Berman, que chama O Primado da Política, tá? Não, acho que não tem tradução, esse foi uma tradução livre, né, que eu fiz aqui do nome em inglês. Acho que não tem, o livro não foi traduzido no português, mas é um livro bem interessante. Bom, procurando responder agora a provocação do Bicalho, né? Se nós virmos o Brasil, né, de 30 para cá, 30, na verdade, Vargas chega ao poder por meio de um golpe, né? Que depõe, enfim, impede a posse daquele que seria o presidente que tinha sido eleito, né? Vargas perdeu nas eleições. Depois tem um golpe no golpe que estabelece aí sim uma ditadura para valer, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45. Aí vem um interregno democrático, um ensaio democrático que nem chega à maioridade, né? Que vai ali de 46 a 64. Mais 21 anos de ditadura. Tá? E aí começa, enfim, a nova república, de 85 para cá, e já tem 2 impeachments. Né? Ou seja, né, na realidade, né, democracia não é muito nosso forte, né? Infelizmente. Tá? A gente não tem uma tradição democrática. Então, para começar numa comparação com os Estados Unidos, né, quando você parte desse tipo de tradição negativa, é claro que uma democracia como essa em princípio, mais frágil. Tá? Mais frágil, né? Com todo esse histórico. Inclusive, o episódio recente de impeachment, né? Mostra um pouco isso. Tá? Agora, um outro elemento, né, que é particular do Brasil, que não houve nos Estados Unidos, foi a Operação Lava Jato. Né? Por um lado, os escândalos de corrupção, né, que envolveram
os grandes partidos e provocou um desgaste, né, dos partidos tradicionais aos olhos da opinião pública, né? E favoreceu aquele que conseguiu se apresentar como outsider na última campanha eleitoral, né? Ainda que não fosse, né, alguém que estava já há 25 anos, 30 anos participando da política, né? E nesse processo, na verdade, com uma série de excessos também por parte do judiciário, né, que parte daquilo que a gente comentou anteriormente, né, de poderes excedendo as suas atribuições, né, ou escapando das suas atribuições, né, o que não é, em princípio, algo muito... Então, mostra algum desequilíbrio, né, desse experimento, dessa experiência democrática, né? Bom, então, quer dizer, é uma democracia muito frágil, né, a democracia brasileira, muito frágil. O atual presidente, né, tem conseguido algo que chama atenção, e acho que Dudu tem falado um pouco sobre isso lá no seu programa, né, do Diário da Crise, é que, por um lado, ele agrada a turma, por usar inclusive a terminologia dele, né, do andar de cima, né, passando reformas, né, a bolsa está bombando, né, a rapaziada lá no mercado está ganhando bônus camarada, né, um bônus bacana, está satisfeita, tá, na verdade, passando reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, na verdade, é um processo que vem de antes, né, vem desde o governo anterior que ascendeu com o impeachment. E, por outro lado, não está perdendo apoio na base, né? O pessoal mais modesto, né? Do andar de baixo para valer, né? Agora, no contexto da pandemia, possivelmente pelos auxílios, né? Que inclusive não era o que o governo queria dar, né? Queria dar muito menos. Tá? Fica uma questão para esse biênio, né? Esse biênio final. Bom, você tem que entregar alguma coisa para esse pessoal, né? Tem que entregar pessoal e possivelmente essa base, com o pessoal mais humilde, essa base pode sofrer uma forte erosão, né? Na ausência de políticas sociais, né? Que contemple, que atenda essa população. Agora, há pontos de interrogação acerca da próxima eleição, né? Como é que seria encarada, né, a vitória de um partido, de um grupo que viesse, por um lado, com um projeto de desenvolvimento, um projeto de país que colocasse um freio nessas reformas e privatizações, nesse bumba meu boi que tem acontecido, né, e também com um elemento social, né, tivesse com um projeto de ruptura com esse modelo que vem sendo seguido nos últimos 5 anos, né? Que tipo de reação que você teria por parte das elites e de outros grupos com essa perspectiva, né? Então é um ponto de interrogação. Então... Valeu, Basta. Obrigado pela sua participação. Pradinho, você viu que deixou você por último para ter a palavra final. Não, mas no momento eu não tenho nada a discordar daqueles que falaram antes de mim. Eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, lembrando, nós temos um público que parte dele é razoavelmente jovem. E, quando olha o Brasil atual, não tem uma clareza de perspectiva histórica. O Brasil foi até os anos 80, até 1980, entre 30 e 80, um dos países que tiveram o crescimento mais rápido no mundo. Nos anos 20, o Brasil era uma grande fazenda, um país de uma população pequena, num território gigantesco, produtor de produtos primários para exportação, fundamentalmente café, um pouco de açúcar, borracha já tinha acabado, mate lá no sul, e alguns produtos minerais, e se transforma nos anos 80, em 1980, num dos principais países industriais entre os países em desenvolvimento, uma mudança radical.
Esta mudança, muito bem sucedida, no entanto, tinha problemas graves. Ela não foi acompanhada de uma política de distribuição de renda, ela foi feita com concentração de renda, com estrutura de propriedade muito desigual, com uma série de problemas no decorrer disso daí. A grande agenda do Brasil, quando você pega no longo prazo, é uma agenda de modernização. Aliás, se nós pegarmos alguns dos nossos autores clássicos, muito influenciados na época pela o Weber, como, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, que escreve em 1936, Faoro, que escreve na década de 50, os pontos é que, sem um processo de modernização, você não conseguiria criar uma sociedade contemporânea, você não conseguiria consolidar a democracia no país. Bem, se nós pegarmos essa agenda de modernização no Brasil, ela não tem só uma. Ela tinha uma agenda progressista que passava, por exemplo, na década de 60, por reformas de base, que foi derrotada no governo militar, que passou a ter uma agenda de modernização conservadora. Foram as reformas conservadoras no modelo militar, mas também promovendo o crescimento econômico. Agora, na democracia, embora você tenha conseguido, em 86, uma Constituição social-democrata, teve também uma agenda de reformas modernizantes neoliberais. Observe que o neoliberalismo nunca foi assim muito... ele via a democracia, mas com alguma desconfiança na periferia. Só para citar dois autores que tinham uma visão que via a democracia como um certo problema na América Latina, Guilherme O'Donnell, que escreve em 73, ele tem um livro famoso que é Modernização e Autoritarismo Burocrático, e próprio Dorbush e Sebastian Edward, em 1991, escreve um livro chamado de Macroeconômicos ao Populismo em Latinoamérica. Esses dois grupos de autores, eles temiam de que a questão democrática podia, de alguma maneira, atrapalhar as reformas econômicas e, de certa maneira, toda a agenda do neoliberalismo é retirar as questões econômicas da agenda democrática, porque eles temiam que a democracia traria sempre populismo e rating-seeking. Então, a ideia de bancos centrais independentes, de agências reguladoras independentes, de âncoras legais, como limite de gasto, seria retirar da democracia questões que, de certa maneira, na visão deles, atrapalhariam o avanço dos negócios, o avanço das reformas liberais. Mas, de qualquer maneira, é uma agenda de modernização. O que nós temos hoje no Brasil é uma derrota da agenda de modernização. Depois da chegada da grande recessão no Brasil e do fracasso da agenda pós-neoliberal, dos governos do Lula, principalmente Dilma, de superar os grupos de interesse tradicional, os setores agrários, a política clientelista tradicional, os grupos religiosos evangélicos, levou pela primeira vez, desde a década de 60, nós temos um ataque articulado contra a agenda de modernização no Brasil. Pela primeira vez, nós temos isso. E a ideia dessa turma que chega é tentar transformar o Brasil de novo na grande fazenda que ele era antes dos anos 30. O grande problema é como fazer isso com uma população de 220 milhões de habitantes. Só é possível fazer essa utopia regressista com profundo autoritarismo. Essa agenda é incompatível com a democracia. Então, o que eu vejo no momento é que, se de alguma maneira nós não recuperamos a reconstrução de uma agenda que inclua oportunidades de emprego,
para uma parte grande da população que está excluída, que se incorpore uma agenda de distribuição de renda, nós teremos sucessivas crises de instabilidade. E, portanto, não adianta dizer que é contra a extrema-direita do Brasil e defender uma agenda que não é sustentável com a ordem democrática do Brasil. Eu acho que é um grande dilema de setores que politicamente não se apresentam como tão radicais e obscurantistas quanto as que vêm aparecendo, vêm se manifestando agora, mas, ao mesmo tempo, não tem uma agenda econômica que não se consolida sem um arremedo de democracia ou sem o repúdio da democracia. Então, esse impasse vai ter que ser resolvido no Brasil daqui por diante. É isso, eu acho que daria um programa inteiro só para discutir esse ponto, mas o Bicalli já está me olhando com aquele olhar de já acabou teu tempo, vamos seguir adiante. Não, Prado, muito obrigado pelos seus comentários. Também para o Bachan, para o Numa e também para o Costa Pinto, né, que encararam essa última pergunta, né, uma última pergunta meio cascuda, meio difícil, mas eu acho que é importante para o pessoal que acompanhou todo esse debate sobre os Estados Unidos, né, e sempre tem essa questão, achei que a gente tinha que dar uma satisfação para o pessoal que acompanha a gente, né, como é que a gente está vendo essa relação. Então, queria agradecer muito a vocês quatro, queria agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que nos acompanham aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. E, enfim, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Se cuidem e nós nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse que é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Até a próxima.